Como é o marketing para a área de saúde? Tem alguma diferença? Programa Eu Amo Meu Bairro começando agora. Estamos aqui com a Alessandra Brandão. Ela é especialista na área de marketing para todas, né? Todas as especialidades de marketing. Isso. E ela é da AB Consultoria. Conta pra gente, Alessandra. Tem alguma diferença e quem é você? Fala para as pessoas ali que estão nos assistindo. Então, eu sou publicitária, eu sou formada desde 2004. Vim parar aqui no Espírito Santo através de uma grande empresa que foi a Coca-Cola. Trabalhei por diversas outras. Empreendo aproximadamente uns 10 anos. Hoje a AB, ela está no mercado com o CNPJ há mais ou menos uns 3 anos. E a gente, de um ano para cá, vem se posicionando para o marketing na área de saúde. E existe algumas particularidades que a gente precisa estar muito atento. Então, você, profissional da área de saúde, precisa estar atento no que pode, no que não pode. Quando a gente fala da área de saúde, a gente vai desde o médico, especialista em alguma coisa, passando por farmácia, clínicas, hospitais. Inclusive, a gente tem hoje na agência uma empresa corretora de seguros, previdência privada, que também é da área de saúde. Então, tem algumas particularidades, por exemplo, que eu aposto que você não sabe. Nós da agência precisamos colocar, se você usa, por exemplo, uma imagem de banco de dados, eu preciso colocar na peça da onde que eu tirei essa imagem, porque senão o órgão que protege você vai em cima da sua rede social. Todo mundo adora postar antes e depois. É Tem proibido, que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Procedimentos, não é possível publicar procedimentos. Um monte de gente publica. Agulha, né? Essas coisas assim. E aí as pessoas acham que porque estão... o médico, né, que mexe com agulha, adora mostrar, né, a agulha. E, gente, para você vender o seu serviço ou o que você faz, não precisa mostrar sangue, não precisa mostrar agulha, não precisa estar dando detalhes, porque isso, na verdade, afasta o seu cliente em vez de te aproximar. Então, é muito mais interessante você produzir conteúdo autoral, você gravar um vídeo, você dizer o porquê está fazendo aquilo, você trazer cases de sucesso real. Isso envolve muito mais o seu futuro paciente e o seu seguidor do que efetivamente os detalhes que eu acho que não tem necessidade disso. Bacana. Né, Georgia? Você falou aí sobre marketing, né? Eu sei que você trabalha em diversas áreas do marketing. O marketing, para quem não sabe, não é só mídia social, tá, gente? O marketing envolve vários aspectos, né? Como logomarca, como posicionamento, como apresentação pessoal. Então, são diversas áreas do marketing que você trabalha, né? Isso, exato. Recentemente, né, a gente deu uma palestra falando de uma metodologia chamada OZEP, que tecnicamente é a congruência entre mídias. Então, você precisa aproveitar a mídia espontânea, que é a assessoria de imprensa, você precisa aproveitar a mídia compartilhada, que é a rede social, você precisa aproveitar a mídia que você mesmo faz. Essa aqui, por exemplo, que eu estou fazendo, é uma mídia minha, da minha empresa, que normalmente, gente, é a mais barata, porque você está usando a sua imagem. E por último, depois da casa arrumada, vamos para a mídia performance, o vulgo tráfego pago. Então, a gente precisa, é igual quando você, por exemplo, convida uma pessoa para visitar a sua casa. A sua casa precisa estar arrumada, né? Ou deveria estar para receber uma visita. Da mesma forma, antes de você fazer a mídia performance, é importante você arrumar a sua casa, para que quando o usuário seja impactado com o seu anúncio, ele encontre algo sedimentado, ele encontre algo maduro. Então, é importante você se preocupar com isso. Outra sugestão que eu dou também, está muito em alta,
eu fiz até recentemente, foi um estudo de coloração, né? É muito legal você entender qual o posicionamento que você quer ter perante a audiência, perante aos seus clientes. Você quer isso? Você quer ser uma empresária? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Você quer ser uma pessoa conhecida na área onde você atua? Então, existem profissionais especialistas nisso que ajudam você a conhecer melhor qual a sua cor. E eu contratei isso recentemente. Fiquei até impressionada, porque não sei se você sabe, mas a coloração ela vai da cor do cabelo à cor do esmalte. Eu não sabia, eu achava que era tipo assim, só a roupa, e não é. A cor do que você usa, que é acessório, isso aí. Se é dourado, se combina mais com dourado, com prateado. A minha cor hoje é o inverno frio. Eu também. Que bom! É o inverno frio que puxa mais para o azul bique, o verde Tiffany, o verde água. Então, são cores que eu preciso sempre trabalhar mais. E traz mais cor, né? Então, até o batom, por exemplo, eu usava um batom cobre. Aí a pessoa que eu contratei falou, não, olha, acho que o batom cobre não é bacana, traz um tom mais escuro. Então assim, isso é muito importante também para o seu posicionamento, seja no ambiente digital, seja para o seu marketing pessoal, ou seja até mesmo para dar uma palestra, né? Você representando a sua empresa. Aí você falou aí sobre a questão de arrumar a casa, né? Para quem não sabe, arrumar casa, né? Ela falou da questão da mídia social, mas é muito mais, né, além, né? Sim. Falo a questão da mídia social, eu chamo de casa não, eu chamo de vitrine. Porque casa é o meu site. É verdade, né? com certeza. Mídia social é uma casa alugada que você tem ali, é um espaço alugado que você pode perder a qualquer momento, porque o Zuckerberg pode resolver e acabar com aquilo ali, né? Então você tem ali aquela casa alugada. Então é importante a gente cuidar desse ambiente para que as pessoas te vejam, né? E você possa reter, né, as pessoas que estão ali te visitando. Sim. Porque, por exemplo, você vai visitar uma sala, se ela estiver toda bagunçada e desconfortável, você não vai querer voltar mais lá, né? Exatamente. E aí você fala também sobre essa primeira apresentação, né, que é da mídia social e também a apresentação do cliente, né? Qual material que ele está apresentando, né? Se a logomarca dele foi o vizinho dele que fez, ou foi, né, a AB que fez, que estudou, né, para poder fazer uma logomarca, que na verdade não é só logomarca, é uma identidade visual da empresa, né? Isso aí. Então, fala um pouco mais sobre esses N recursos que existem de apresentação do cliente. Realmente o que a Georgia falou tem tudo a ver, né? A gente precisa se posicionar no mercado e a gente sempre tende para o ambiente digital, porque hoje é o que está mais em voga, é o que está hoje acontecendo mais, mas é muito importante você se preocupar com a identidade visual da sua empresa, entender quais são as cores que mais combinam com o seu segmento, você olhar para aquela marca. Acho que o mais importante, além de cor, de tipografia, é você olhar para aquela marca e ter orgulho dela e falar, caraca, essa aqui é a minha marca, essa aqui me representa, cuidar dela como se fosse um filho, né? Se você não tem um filho, ou se você tem, você sabe exatamente o amor que eu estou falando em relação a isso. Então, você precisa se preocupar com a imagem que você vai mostrar através dessa identidade visual. E se ela te traz credibilidade também, né? Se ela impacta, né? Isso aí. Então, assim, eu tenho um cliente, por exemplo, que ela tem uma franquia e ela não se sentiu confortável em trabalhar a marca da franquia. Ela quer trabalhar ela na rede social. Então, a gente criou uma identidade visual, não tem logo, é o nome dela, ela escolheu uma cor e a gente trouxe outras palhetas de cores para poder representar ela. E aí ela hoje trabalha com essa identidade visual que não tem nada a ver com a franquia, por N motivos que é particular dela. Então, precisa efetivamente essa identidade visual trazer essa seriedade, trazer essa congruência, né? Congruência, eu amo essa palavra,
Porque não adianta você vender uma coisa que você não faz, que você não executa. Então a gente começa por uma identidade visual, depois a gente passa por um planejamento de posicionamento no digital, mas ele é tão perfeito, ele é tão amarrado que esse posicionamento ele transborda também no universo real, no material offline, num folheto, num cartão de visita, enfim. Depois a gente passa por uma estratégia de produção de conteúdo, seja ele autoral, vídeo, foto, feedback de cliente seu, é muito importante você colher. E novamente, por último, a mídia performance, né? Porque as pessoas sempre, diariamente eu recebo a ligação, você faz tráfego pago? E aí as pessoas acham que o tráfego pago é a solução do problema. E é só injetar dinheiro ali e acabou, né? Exatamente. Que ele vai entregar para todo mundo. Exatamente, não é. Não é, gente. Então, assim, são detalhes, né? Eu tenho uma mentoria, igual a Georgia, ela tem uma mentoria, eu tenho uma mentoria chamada Mão na Rede, onde eu ensino as pessoas a administrar a sua própria rede social via celular. Nessa mentoria, eu não ensino nem layout e nem mídia performance, mas eu tenho vários alunos que aplicam essa mentoria e a prática no dia a dia e eles têm resultados sem a mídia performance. Então, assim, não acreditem que a mídia performance é a solução do momento. Então, eu até costumo brincar que a AB não é a tendinha que traz o lead em 7 dias, não é. E assim, as pessoas elas tendem a ficar nessa expectativa, né, de que você vai cuidar do Instagram dela, por exemplo, e vai trazer um monte de cliente de repente, né? Elas vai começar a vender. E na verdade não é isso, né? Existem vários objetivos para o Instagram também, né? E para converter em vendas também precisa de um tempo, né? Porque é um processo que você está ali trabalhando, né, a página da pessoa, para que você está fazendo uma construção ali, para que as pessoas comecem a seguir, né? E elas comecem a se identificar com o que tem ali, a se interessar com o que tem ali. Não é assim de uma hora para outra que você vai converter em vendas, ou não é só vendas também, né? É verdade. Quando a gente pega um cliente, né? Quando o cliente entra na agência, a gente, através desse planejamento, a gente sempre traça um objetivo a curto prazo, que é ou um posicionamento de marca, ou reconhecimento de marca, ou venda, ou enfim, a gente define junto com ele a curto prazo o que ele quer nessa rede social. E a gente também identifica, Georgia, se é o Instagram. Pode não ser o Instagram, pode ser o Facebook, pode ser um TikTok. As pessoas acham que o TikTok é vídeo de brincadeirinha. Não é. Você tem os vídeos de brincadeirinha, os vídeos de brincadeirinha dão audiência, mas você pode gerar conteúdo de relevância nessa rede social. Só tendo estratégia, né? Precisa ter estratégia. Tudo precisa ser feito através da estratégia. Hoje o Facebook ele tem uma audiência mais velha, né? Então você tem que ver qual é o produto ou o serviço que você vende, para que essa audiência compre o seu negócio ou o seu serviço. E se a pessoa tem condição financeira para aquilo. O Instagram, ele é uma rede social muito plástica, muito visual. Exige com que o layout seja um layout mais trabalhado, mais refinado. Já o LinkedIn, por exemplo, você utiliza mais textos, né? Exatamente. E também o público-alvo é outro, né? Os empresas maiores, né? E o artigo também. Artigo também é uma coisa no LinkedIn que dá muito certo, que é a produção de conteúdo autoral, mas escrito, né? E o TikTok são pílulas, gente. Você não vai gravar um vídeo de 60 segundos no TikTok, que até porque nem sobe. Então, assim, são pílulas para poder fazer com que a pessoa pense. E aí, se a gente for falar de todas as redes sociais, a gente vai ficar aqui... O WhatsApp é uma rede também, né? Exatamente. Que pode converter em venda se você souber utilizar estrategicamente. Né? E é de graça, né? E é de graça. E tem o status, né? O status lá, você pode subir o status a hora que você quiser, da forma como você quiser, você tem um limitador. E dá visibilidade, porque tem muita gente que olha, né? Você sabe que eu quase não uso o status. Eu uso pouco, né? Eu uso mais em momentos que eu estou divulgando evento, né? Alguma ação.
para ações, né? Eu não quase uso direto. não uso. E ele é muito bom, tá, gente? Se você continuar usando com recorrência, você vai ver que você vai ter retorno dentro do status do WhatsApp. É uma coisa que eu tenho que me policiar usar o status. Até porque são muitas vertentes, né? Muitos recursos para poder utilizar, né? Recentemente abri o YouTube, né? A gente estava conversando aqui agora. Eu participei do podcast, do produto que você teve, incrível. E aí, vira e mexe, as meninas da minha equipe pegam um pedaço do podcast, cortam e colocam no Instagram. Bacana. Então, eu falei, poxa, mas está no YouTube do produto e não no YouTube da B. Acho justo ir para o YouTube da B e dar os créditos. Então, recentemente, a B tem um canal de YouTube lá com uns 8 vídeos produzidos. Esse vai para lá também, para a gente poder entregar conteúdo para vocês. A gente tem um site. E a gente também, como agência, apesar de já estar no mercado, a gente está fazendo um estudo agora de reposicionamento. Aqui não é casa de ferreiro, espeto de pau, não. Eu exijo da equipe da mesma forma que eu exijo para os clientes. Então, a AB, ela entra no fluxo de tarefas igual a todo cliente na agência. Então, recentemente, daqui a pouquinho, vocês vão ver uma mudança na rede social da agência, no site, e começando por mim, né, que eu fiz esse estudo de coloração, é uma coisa que me tirou um pouco da zona de conforto. Agora eu preciso transbordar isso para o digital, depois vem o site, tem um novo produto agora que são as palestras. Então todo ano eu lanço algo diferente para eu poder sair da zona de conforto. Então dá para se contratar o produto separado ou tudo junto, né? Bacana. E voltando a falar aqui do trabalho para médicos, né? Médicos, quais profissionais? Médicos, clínicas, estética também, né? Estética também. Saúde física, mental. Isso aí. Tem um diferencial aí no trabalho, né, da Alessandra, porque quando você se especializa numa determinada área, né, você consegue trabalhar essa área de uma forma mais estruturada, mais estratégica, e você tem aí você já conhece alguns gatilhos, algumas informações que as pessoas que estão acompanhando a mídia social, elas já vão entrar na mídia, já vão querer seguir, elas já vão participar e comentar. Por quê? Porque você já conhece, você já tem experiência, já tem os gatilhos, já está encaminhado, então, né? É verdade. A gente escolheu esse nicho, primeiro por ser um nicho que, sem querer, a gente já tem um número de clientes maior na agência, né? Sem querer, assim, eu mandei para o universo, eu falei, eu acho que eu vou posicionar a agência para o segmento da área de saúde. E aí começou a vir clientes da área de saúde. E o que a gente percebe, Georgia? O segmento da área de saúde, ele não é tão pulverizado igual o de varejo, né? Assim, no varejo, a gente tem diversas datas comemorativas que muitas vezes, ou a grande maioria, você precisa usar comercialmente em prol do seu negócio. Na área de saúde, a gente não pode. Acaba amarrando, né? Acaba amarrando demais. Então, a gente, às vezes, deixa de produzir um conteúdo bacana, um conteúdo que pode ser autoral por causa da data comemorativa. E o varejo é muita foto, é muito preço, e acaba que exaure demais a produção de conteúdo. Acaba ficando até um pouco mais frio, né? Assim, de você fazer as postagens e tudo mais. Né? Normalmente o cliente quer mais produto, não quer muito aparecer, mas a gente compra pessoas, né? Então, assim... Não tem jeito. Não tem jeito, a gente precisa aparecer, não tem outra solução. Então, esse foi um dos motivos também. E a gente identificou, vou dizer que a gente identificou que varejo não é a pegada da agência, sabe? Não é a nossa pegada. A gente já atendeu empresas de varejo, né? Lojas. Quando eu falo varejo, é loja. Não foi muito bacana a experiência. Eu acredito que de ambas as partes. Até que o cliente não ficou, né? Então, enfim, a gente deixa o varejo para quem gosta. E agradece imensamente quando o cliente é da área de saúde, porque ele fica. Eu tenho clientes aí de
4 anos, 3 anos com a gente Eu até também hoje. prefiro essa área, eu acho melhor de trabalhar, né? De criar conteúdo, acho Sim. melhor. E aí o médico ou o profissional da área, ele acaba muito assim ouvindo a gente, a gente, por esse tempo que a gente tem de relacionamento, a gente tem uma parceria, né? Nós somos prestadores de serviço, eles são clientes, mas por causa desse tempo de relacionamento, acaba se tornando uma extensão do marketing. E ele escuta mais a gente, ele consulta a gente, ele senta para poder perguntar: olha, Alessandra, a gente está com essa ideia aqui, o que você acha? Você acha que dá certo, não dá? Então a gente acaba fazendo um trabalho a 6 mãos, que sou eu, minha equipe e o cliente, e o trabalho flui mais gostoso, né? Mais interessante. Mas mudando de assunto, um assunto interessante também, né, da área do marketing, a gente estava falando sobre o Instagram, ele é a vitrine, né, casa alugada, e agora o site, o site ele é sua casa própria. Então é muito importante ter o site, né? A gente tem lá o site euamoMeuBairro.com.br para vocês acessarem aí com matérias. E como é importante ter o site para você ser localizado também no Google, né? Porque às vezes você tem informação publicada num site, né, num portal, você vai fazer uma busca lá e aparece seu nome na listagem mais reconhece se você tem muita publicação, né? Isso aí. Na verdade, assim, você como profissional da área, você sabe que o site tem diversas outras estratégias por trás que muita gente não conhece. Eu comungo da sua opinião, o site realmente é um ambiente seu, a ferramenta é sua, porque você compra o domínio, você hospeda esse site e você só vai perder esse site se você deixar de pagar. Só que para acontecer essa busca e o seu site aparecer entre os 5 primeiros, que é o ideal, ou seja, antes da barra de rolagem, precisa ter um monte de estratégia que as pessoas não sabem e desconhecem. Então, uma delas é você usar uma boa ferramenta. Quando eu falo uma boa ferramenta, escolha qual ferramenta você vai usar. Tem Wix, tem WordPress, tem a famosa configuração na unha, né? Que são os programadores que digitam. Isso aí. Então, você precisa escolher uma boa ferramenta. Outra coisa, trabalhem o SEO do site. O que é o SEO? São as palavras-chave que os usuários buscam no Google. Né? Então, assim, isso, gente, muda de tempo em tempo, isso muda de mês em mês. Porque quando você vai buscar uma coisa no Google, você não busca da mesma forma o tempo todo. Você vai mudar. Então, o seu site precisa acompanhar essa mudança. Então, SEO são palavras-chave que precisam ter no seu site para que ele indexe quando o usuário busque por você. Outra questão é que por trás do site tem o tagueamento do Google Analytics. São os códigozinhos que você precisa taguear para saber aonde que o usuário está indo quando ele clica no botão. Se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, se é em Vitória. Exatamente. E qual que está sendo mais clicado? Ah, não, peraí, meu site não está clicando, então muda de botão, muda a cor do botão, muda as estratégias, isso aí. Inclusive o texto do site também, quando você vai escrever, né? É importante você ficar atento também a palavras-chave e a forma de escrever. Exatamente. Para ele entregar também, para o Google fazer essa, né? Buscar o seu site lá e entregar. Aí vendendo jabá para a Geórgia, ela é copy, gente. Então, quando a gente vende um site, a gente fala dessa estratégia. O cliente aprova, a gente executa. Depois que o cliente está mais maduro, a gente fala, cliente, olha só, temos que produzir um artigo no blog. Por quê? Porque quando você produz artigo no blog, você está entregando um conteúdo qualificado para aquele usuário, em troca de uma audiência. E aí nada melhor do que um copy para poder escrever corretamente
o seu artigo que foi determinado. Escrever com as palavras corretas, colocar um CTRL, que é uma chamada para ação. Exatamente. São informações importantes. E nada de texto muito longo. Dá umas pinceladas, e eu sempre sugiro pelo menos 2 textos por mês. Né? Por quê? Porque a gente precisa, aí a gente traz a estratégia para a rede social, onde o terreno não é seu. Na agência, a gente consegue fazer uma média de 2 posts links por cada texto de artigo no blog. O que é isso? Quando você entra, por exemplo, no Facebook e que o cliente tem um post link, você consegue tirar a audiência do Facebook para o seu site. Orgânico. Isso é orgânico, gente. Então dá para fazer. Mais uma vez, precisa de estratégia. Isso. E outra coisa muito importante, aí é de graça, hein? Google Meu Negócio. Quando você tem um endereço físico, é importante que você abra o Google Meu Negócio. É uma ferramenta de graça, super simples de abrir, né, Georgia? Estou aí palestrando em alguns lugares e ensinando a usar a ferramenta. Exatamente. E quando você tem um site, que você diz para o Google que você tem um site, ele te ranqueia mais ainda. Como que o usuário vai te achar? Ou pelo raio de atuação, ou pela busca que tem lá na descrição do Google Meu Negócio. Dependendo por onde o usuário te achou pelo Google Meu Negócio, ele pode te ligar de lá, inclusive. Então, hoje a maioria das pessoas buscam pelo mobile. E lá tem o botão de ligar no Google Meu Negócio. Então, o usuário ele pode ligar para você, empresário, através do Google Meu Negócio. E é de graça. E ainda tem uma ferramenta lá de gráfico, né, para ver como é que as pessoas estão acessando a própria empresa, né, porque dá para ver o acesso através do telefone, né, ele vai localizando onde as pessoas estão, né, o Google, né? Então, ele mostra o gráfico lá, mostrando quantas pessoas, né, acessaram a empresa, qual é o dia da semana que tem um fluxo maior, e também ele mostra a entrega do próprio Google Meu Negócio, para quantas pessoas foram entregues. Exatamente. Tem uma coisa muito bacana, que é a avaliação, né? Putz, a avaliação é primordial. O que é a avaliação? As pessoas vão dar estrelinha para o seu negócio. Ideal que a pessoa escreva alguma coisa. Você tem lá, o usuário, ele pode te dar até 5 estrelinhas para cada avaliação. Mas o ideal é que ele escreva: atendimento muito bom, gostei do atendimento, recomendo. E você volta lá e agradece. Ah, Alessandra, e o comentário negativo? Agradece do mesmo jeito. Fala que você sente muito por aquela situação, que você vai verificar o que aconteceu e retorna, porque não dá para agradar todo mundo, né? Nem Jesus Cristo agradou, né, Georgia? Então, é importante que o usuário que entre no Google Meu Negócio perceba que você está se preocupando e está respondendo. E isso pode trazer também audiência para o seu site, para sua rede social, para o Linktree. Sabendo utilizar a ferramenta, né? Tudo é estratégia, que eu acho que é o início aqui dessa nossa conversa, né? Marketing, ele é estratégico, né? Em todos os aspectos, né? Não tem jeito. E é muito importante também, Georgia colabora com isso, que é a médio e longo prazo, gente, entendeu? Assim, não contrata uma empresa, um profissional e queira resultado para ontem. Não dá. Emagrecer é a médio e longo prazo. Se comunicar é a médio e longo prazo. Se identificar como você quer se vender é a médio e longo prazo. Se posicionar. Por que o marketing tem que ser da noite pro dia? Injusto isso, né? Muito injusto. Nem você pagando, né, o impulsionamento, né? Você consegue o resultado da noite pro dia. Porque você tem que ter uma estratégia toda por trás. E a estratégia não é sempre a mesma. Porque lembra que eu falei, o usuário ele se movimenta. Ele não vai buscar você da mesma forma o tempo todo. Sem contar que é tentativa e acerto, né? Porque às vezes porque não existe manual, né? Nem receita de bolo. Quem dera! Então você tenta uma estratégia para ver se aquela ali, geralmente, né? As pessoas que já trabalham na área como você, elas já vão numa estratégia que já está dando certo para algum cliente, né? Que elas já testaram em alguém,
para que possa testar com outro cliente. Talvez não dê certo com esse cliente, mas tem mais, né, possibilidade de dar certo. Eu vou trazer até um exemplo real que está acontecendo. A gente está fechando uma negociação com uma empresa que tem 13 lojas. Só que a gente vai cuidar de uma marca específica, que essa marca tem 4 lojas. Cada loja é num município, um em Vitória, um em Vila Velha, um na Serra e um em Guarapari. A gente vai ter que ir visitar cada loja para poder traçar uma estratégia ou de relacionamento ou comercial para cada loja. Mas ela vende o mesmo produto. Mas os usuários consomem diferente. Então, até nisso, a gente precisa entender. Então, qual que é a estratégia? Vamos conversar com o gerente, vamos conversar com a vendedora, vamos entender como que o consumidor se comporta, porque às vezes a ação que a gente vai traçar aqui em Vitória não é a mesma em Vila Velha, não é a mesma na Serra. Uma das lojas dela é em Guarapari. Guarapari é uma cidade de veraneio. Provavelmente não é a mesma forma que o usuário compra dela aqui na Reta da Penha. Então, assim, ajudem, né, os nossos colegas de profissão, né, e profissionais aí da área, por exemplo, né, da área do comportamento. Eu tenho alguns clientes dessa área, né, de comportamento, psicologia, né, psicanálise, tal, terapeutas, né, diversos. E cada profissional tem uma estratégia diferente. Não é igual para todo mundo, né? Não é. Então, você vai usar estratégias porque às vezes a pessoa pode pensar assim, mas ela vai pegar um médico e eu também sou médico e vai fazer a mesma postagem para mim e para fulano? Não, cada profissional tem uma forma de trabalho, até porque cada um tem uma especialidade, né? Uma área de atuação e uma área também de se posicionar, uma forma de se posicionar. Então, Alessandra, você agora está atuando com o Sebrae também, né? Georgia, agora a gente está em parceria com o Sebrae, a agência faz parte do leque de consultores do Sebrae, depois de alguns meses aí passando pelo processo. E aí é bacana porque o Sebrae tem um subsídio de 70% do valor da proposta. Então a gente desenvolve uma proposta customizada via Sebrae, o Sebrae aprova e ele pode subsidiar até 70% do valor, além de ter uma forma de pagamento muito interessante. O cliente, como empresário, facilita demais aí a possibilidade. E não é qualquer consultor, vai ser eu que vou atender junto com a minha equipe. Então, você vai ter um atendimento de qualidade com preço justo, subsidiado via Sebrae. Bacana. E, Alessandra, finalizando aqui nossa entrevista, né? Falar para as pessoas aqui sobre nossa parceria, que a gente é parceiro de trabalho, né? A gente não vê, apesar de a gente trabalhar com algumas coisas similares, né? A gente não fala que é igual, porque nunca trabalha igual, mas nós não somos concorrentes. É isso aí. Aqui a gente é parceira, né, Georgia? Não é à toa que o slogan da agência é conexão é tudo. Então, a gente trata esse slogan com muito carinho, com muito cuidado e estendendo para parcerias também, tanto do segmento quanto de outras possibilidades. Então, é importante que você queira ter parceiros do mesmo nível que você e que cresçamos juntas. Então, Alessandra, eu te agradeço a sua participação no programa Eu Amo Meu Bairro. Muito obrigada. Obrigada a você, Georgia. E para você que vai ser convidado, não pense 2 vezes. Venha que eu tenho certeza que vai ser incrível a sua tarde, igual a minha foi. Programa Eu Amo Meu Bairro finalizando e até a próxima.